prensa, tá? Qualquer utilidades que vocês têm para molde, né? Molde de prensagem de alumínio, conforme for a necessidade de vocês, tá? Aqui nesse projeto aqui, né, que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é um molde de prensagem de compensado, né? Então aqui ele tem o macho e a fêmea. No caso, eu vou mostrar somente o programa do macho, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem o desbaste e o acabamento com usinagem em 3 eixos. Ainda não cheguemos nos 5 eixos aí, tá? Eu vou ensinar somente com 3 eixos. Então vamos lá. Primeiro, para eu começar, eu preciso de um projeto. Aqui eu escaneei a face do material, que eu tenho um scanner aqui. Até eu pretendo fazer uma aula sobre scanner, tá? Só que para eu continuar, eu preciso todos se inscrevam no canal, curtem e compartilhem, para eu continuar criando conteúdo para vocês. Então vamos lá, tá? Então esse é o nosso Alphacan, né? Vou entrar em detalhes que em outras aulas eu já detalhei como é que funciona a barra de ferramentas do Alphacan. Vou importar o arquivo. Hoje eu vou trabalhar com o arquivo .step. É um formato de arquivo que eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com ele. Então eu vou importar esse arquivo meu ali. Então tá aqui o arquivo. Sempre quando eu importo, né, eu gosto de trabalhar com sólidos, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com superfície. Aí eu sempre corrijo. Então tá aqui o meu arquivo, tá? Aqui só questão de visualização que eu posso alterar, ó. Eu posso ver com sombreado. Esse aqui é o meu material bruto, que eu tenho que desbastar. Então eu tenho que dizer para o software que esse cara, né, que está aqui preenchido é o meu material bruto. Eu vou em 3D, definir material e seleciono essa geometria que é o meu material bruto, clico e confirmo. Olha, ele já vai dar todas as dimensões automáticas do meu material bruto. Ok, tá? Então tá aqui o meu material, tá? Eu posso mudar um pouquinho a visualização dele, a transparência. Ou melhor ainda, eu posso ocultar ele por enquanto. Ocultar o meu material. Posso deletar o material que ficou aqui, eu não preciso dele mais. Eu preciso só dele como material daí que eu vou tirar. Então tá aqui o meu material. Tá? E ali está a minha peça a ser usinada. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou para a máquina, seleciono a ferramenta. No meu caso, eu vou usar uma ferramenta de 20 milímetros de desbaste. E seleciono 20 milímetros. Tá? Clico em qualquer lugar do meu desenho. Logo após isso, eu tenho essa opção aqui, ó, maquinagem 3D. Tá? Seleciono. Eu vou fazer um desbaste 3 eixos e aqui são as estratégias de usinagem. Né? Aqui eu tenho ao longo da intersecção, contorno horizontal. Tá? Eu utilizo desbaste de contorno em Z para desbastar. Né? Ó, ele vai desbastar e deixar desbastado para depois eu vir fazer o acabamento. Okay? Aqui eu seleciono contorno, né? No caso minha peça vai usinar de dentro e vai contornando a geometria. Linear, né? Eu gosto de trabalhar com linear. Tá? E aqui eu tenho tipo de fresa, né? Se é concordante ou discordante. Tá? Então, no caso, eu prefiro trabalhar com otimizado, que é onde a máquina vai e volta. Né? Ela vai, faz o desbaste e retorna. Vai, faz o desbaste e retorna. Nesse caso aqui, ela vai, faz o desbaste, sobe, volta para o próximo ponto, desce, vai desbastando. Otimizada fica mais rápido. Aqui eu tenho material atual, né, que eu vou tirar, seleção de material. Ok, ok. E seleciono o material que eu vou desbastar. Aqui ele já apareceu. Aqui faltou preencher algumas informações. Posso vir editar. Níveis de corte. Então eu tenho que muitas vezes tirar a medida da altura, tá? Para eu saber qual o nível mais alto. Para mim tirar alguma medida de altura, eu posso vir aqui
Eita. Eu só achar aqui. Em CAD. Então, em CAD a gente pode ter relatórios de coordenadas. Eu posso vir e selecionar o ponto mais alto que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho um Z de 222. Então aqui no meu desbaste eu tenho que vir e colocar nível seguro mais alto, 222, tá? Distância de aproximação, tá? Eu posso deixar em 2. Profundidade máxima, né? Quanto que eu quero tirar por passada, né? Como eu tenho uma fresa de 18, eu posso tirar até 15 milímetros. Aqui sobre material, né? Quanto que eu quero que fique de material em X e em Z. Eu sempre deixo 1 milímetro. Se caso acontecer do operador errar ali um pouco na medida da ferramenta, até 1 milímetro ele pode errar. Aí, velocidade, né? Como é MDF, eu coloco 12.000 de avanço. Olha, atualizou meu recorte aqui. Então, este é o meu desbaste. Agora eu vou realizar o acabamento. Então vamos lá em máquina, selecionar ferramenta. Para eu realizar acabamento, né, que é usinar a superfície dessa peça, eu tenho que usar ferramentas de ponta arredondada. Né? Senão, se eu usar topo reto, ela não consegue deixar a superfície como é para ser. Então eu uso ponta arredondada. Nesse caso eu vou usar uma ponta arredondada de 12 milímetros. Venho novamente em estratégia, né, maquinagem 3D. Vou usar, ainda estou usando 3 eixos, e aqui eu vou usar paralelo, tá? E vou selecionar as faces que eu quero usinar. Ó. Eu seleciono o que eu quero usinar, ok. Nível rápido, eu posso usar o mesmo, né? Deixar com 300, 350. Aqui se eu quero fazer entrada e saída de ferramenta, não se aplica. Aqui se eu quero mudar alguma alteração de corte, largura de corte, a compensação da ferramenta, isso aqui eu também não deixo. Aqui eu posso deixar em otimizada, que é o mesmo esquema do desbaste. Ela vai voltar pelo mesmo caminho. Avançado, né? Aqui eu gosto de deixar essa opção ativada, que é ignorar arestas exteriores. O que acontece? Ela vai usinar até o limite da superfície. Aqui nesse caso, se eu deixo ele desativado, ela passa um pouco e desce. Né? Nesse caso, não se aplica. Tá? Dados da ferramenta, é que eu posso fazer o acabamento com 12.000 também. Então, está todas as minhas informações preenchidas. Aí eu vou, dou OK, seleciono a face da minha superfície que eu quero usinar e confirmo. Ela já gerou o acabamento e ela compensa o arredondado da fresa. Então a superfície fica bem certinho. Eu posso até simular para mostrar para vocês aqui. Simulação 3D. Eu tenho que colocar o desbaste junto. Então vou simular os dois juntos. Então ela vai e volta. Vai e volta. Aí eu posso aumentar um pouquinho a velocidade para ficar mais rápido. Então aqui nesse caso a máquina está desbastando. Aqui ela está fazendo o acabamento do molde. Se eu preciso um acabamento melhor que esse, aí eu tenho que mudar a distância da passada desse acabamento, né? Nesse caso, para nós, aqui vai uma chapa de alumínio em cima. Então não tem problema esses defeitos aqui. E às vezes, no caso de vocês, precisa de um acabamento melhor, tá? Aí vocês têm que alterar aqui. Tá? Essa é a altura aqui do corte. Ó. Eu posso deixar com 1, por exemplo. Vai melhorar um pouco o acabamento ali. Vamos lá novamente. Sólido. Aí. Vamos ver como é que ficou o acabamento. Aqui. Já melhorou? Aí uns 50% do meu acabamento. Tá? Então tudo isso aqui é editável, né? Vocês podem melhorar conforme a necessidade de vocês. Tá? Aí depois de pronto, tá? Eu posso vir e gerar os códigos de CNC. Né? No caso, eu tenho que parar a minha simulação. Venho aqui, início, NC, tem que ver qual pós-processador vocês estão utilizando. No meu caso é da base. Gero os códigos conforme eu preciso. Tá? Eu vou gerar um código aqui para vocês, só ver. Basta.
acabamento. Como quando você altera essa questão de acabamento aí, né, eu mudei de 3 para 1 milímetro, o acabamento ficou melhor, mas também aumentou muito a quantidade de código, né? Às vezes o programa pode travar, dar algum problema, sabe? Tem que ter um processador com memória boa, sabe? Aí vem tudo questão que nem falei, eu prefiro deixar um acabamento mais grosso ali, e ter menos código, do que ter um acabamento fino e a máquina ficar muitas vezes travando, que ela está gerando. Enquanto isso, já vamos abrindo o nosso Pitágoras, para a gente jogar essa programação no Pitágoras. Então esse é o Pitágoras, software da base, né? Máquinas 5 eixos. Primeiro de tudo, no software eu tenho que cadastrar ferramentas. Então eu venho em tutar. Aqui eu tenho as ferramentas que a gente usa aqui. Eu vou usar uma fresa de 20 milímetros para desbaste. Ela vai ser direita, W3. Aqui a gente tem um motor que alguns chamam de motor em X. Então a gente tem motor positivo, com giração, que gira no sentido positivo em cima, motor negativo embaixo. Mesmo jeito no outro motor. Então a gente consegue colocar 4 ferramentas. Eu vou usar uma direita para desbaste e também uma direita para o acabamento, que é a ponta arredondada aqui. Ó. Acha a ferramenta de ponta arredondada? Está aqui ela. Ferramenta de ponta arredondada. Vou deixar em W4. W3 e W4 são os motores com rotação positiva. W1 e W2 são negativos. Então aqui eu posso alterar qual o sentido do motor. Então, já gerou o nosso código lá. Então, além de eu jogar os códigos, eu também gosto de jogar o desenho. Facilita bastante para o operador. Né? Então, eu venho aqui, tá? Vou desativar esse material, senão esse material vai junto, daí eu não consigo enxergar a superfície da peça. E vou gerar CAD. Aí eu vou deixar em STL, binário, que é o arquivo que o Pitágoras aceita. Coloco aqui. Tenho aqui na máquina. Parte model. Import. Vou importar do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo do que vocês vão usar. E pego o meu arquivo. Ok, ele vai aparecer o desenho no meu molde aqui, dentro do próprio Pitágoras. Então agora eu vou realizar a operação desbaste com a presa de 20, ok, RPM 16.000, ok. Então o processo de desbaste. Legal que até aparece o tempo do desbaste. 315 segundos. Agora eu posso inserir processo de acabamento, presa ponta arredondada, acabamento, porta o arquivo, acabamento. Ele vai travar um pouco, porque é muito código, igual eu comentei para vocês. Menos código, melhor para trabalhar. Então, pessoal, peço aproveitar esse tempinho aí. Se estiverem gostando do conteúdo, dá um joinha lá. E se puderem compartilhar o canal aí, eu agradeço para continuar fazendo conteúdo para vocês. Eu pretendo fazer conteúdo de scanner, conteúdo de SolidWorks, tá? E qualquer conteúdo que seja voltado para CNC, também de ferro, né, torno CNC, centro de usinagem, eu também quero compartilhar com vocês aí. Então, se inscrevam no canal. Muito obrigado. Beleza, pessoal, dei um pause ali, mas não demorou muito, tá? Então aqui está o acabamento e aqui está o meu despace. Então, pessoal, depois de jogar os códigos, a gente pode simular o recorte, lado direito, e ela vai fazer o desbaste e o acabamento. Esse desbaste e o acabamento. Tá?
pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Depois de feito isso aí, é só usinar na máquina. E até a próxima.